Fala meninos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Ronald e agora a gente vai começar a apostila 3 de vocês. A gente começa no assunto de termoquímica. Termoquímica é um assunto que eu quero ver se a gente consegue acelerar e fazer esse assunto mais rápido, tá? Em concluir esse assunto de forma mais rápida. Antes da gente começar, eu quero pedir um favor para você. A aula passada, que foi aquela aula de cálculo estequiométrico, teve alguns alunos que me perguntaram, foi o Pedro do terceiro ano, a Carol do extensivo, sobre uma questão, que é uma questão da UFO lá de cálculo estequiométrico. E aí, depois eu fui conferir e percebi que eu resolvi a questão errada. Na hora de balancear, eu somei os nitrogênios e no lugar de dar, acho que 24, deu 22 a minha soma, alguma coisa por aí assim. Então acabou dando resposta, né? Como eu não conferi as outras alternativas, acabou que eu marquei a resposta, passei para outra, não percebi e assim foi. Então, graças a esses alunos, né, eu voltei, observei a questão, percebi que estava errado e aí eu já corrigi o erro para vocês. Eu não quis colocar nessa aula para não misturar o assunto de estequiometria com a termoquímica. Então eu coloquei no canal do YouTube, tá certo? Então vai lá no canal do YouTube, você vai ver que logo os primeiros materiais que eu fiz, o primeiro que vai aparecer para você é a questão da UFO, tá? De cálculo estequiométrico, uma questão discursiva. É uma boa questão. Na verdade, ela é uma questão mais de balanceamento redox do que de cálculo estequiométrico. Mas enfim, está corrigido, é só você ir lá e dar uma olhada. Peço desculpa pelo erro, passou batido, não percebi, né? Mas enfim, a gente segue aí. Então vamos começar aqui na parte de termoquímica, né? Vamos começar com a introdução à termoquímica. Veja, o que é a termoquímica? A termoquímica é uma parte de uma ciência maior chamada termodinâmica. Olha aqui, ó. É uma parte da termodinâmica, ó, termodinâmica, que se refere ao estudo das transferências de calor. O que a gente vai fazer agora é estudar processos que transferem calor de forma exotérmica ou endotérmica. Antes a gente precisa definir alguns conceitos. Ó. Vou definir primeiro o conceito de energia interna. Esse conceito de energia interna aqui, o pessoal da física trabalha ele com muito mais profundidade, para falar a verdade, muito melhor do que a gente. Só estou introduzindo porque tem que falar sobre isso, digamos, para cumprir tabela, né? Energia interna é a energia armazenada em um sistema na forma de energia cinética, ó, cinética, e energia potencial. Quando você pensa, por exemplo, em um sistema qualquer sistema, põe na sua cabeça um sistema, por exemplo, água, né? As moléculas, as partículas desse sistema, elas se movimentam, elas têm energia cinética, elas têm energia potencial. Esse conteúdo global de energia do sistema é chamado de energia interna. A física dá simbologia de U para essa energia interna. Aqui a gente não vai falar de energia interna, a gente vai falar de entalpia. O símbolo de entalpia é H. O que é entalpia? Entalpia é uma função de estado. Você vai ouvir muito falar de função de estado. O que significa ser uma função de estado? Significa que o valor dessa entalpia, no caso, estou dando exemplo de entalpia, não depende da ocorrência do processo, depende só do início e do final, do estado inicial e do estado final, certo? Isso significa ser função de estado, que permite obter informações sobre a variação da energia interna de um sistema em pressão constante. Porque presta atenção, ó, em pressão constante, quando a pressão é constante, a gente pode afirmar que a energia interna, que a física chama de U, é igual à entalpia. Então aqui a gente vai falar de entalpia, que é o mesmo que energia interna a pressão constante. Para ficar fácil de você associar, eu quero que você associe da seguinte maneira. Entenda entalpia como o conteúdo global de energia de um sistema. Pensa nas moléculas, pensa no sistema a nível microscópico. Lá as moléculas do sistema. Elas se movimentam, elas se chocam, tem quantidade de movimento, tem energia cinética, tem energia potencial. Esse conteúdo global de energia a gente chama de entalpia. Então, entenda entalpia como conteúdo global de energia de um sistema, ok? Bom, muita atenção nessa informação agora, ó. A entalpia, eu vou até colocar uma observação aqui em cima, ó. A entalpia, ela
colocar aqui, ó, a entalpia, ela não pode ser medida, tá? Ela não pode ser medida. Não dá para você medir a entalpia de um sistema. Ah, mas por que não dá para medir? Porque não existe um aparelho que faça isso. Para você medir alguma coisa, você tem que ter um aparelho que faça essa medida. Não existe um entalpômetro, por exemplo. Então, não dá para medir a entalpia de um sistema. Agora, cuidado. Não dá para medir a entalpia. Não significa que não dê para calcular a entalpia. São coisas diferentes. Eu vou ensinar para você como se calcula a entalpia de uma substância, né? Agora, aqui na termoquímica, para falar a verdade, o que mais nos interessa é o conceito de variação de entalpia. A entalpia não interessa muito. Interessa mais a variação de entalpia. O que é a variação de entalpia? É a energia liberada ou absorvida durante a ocorrência de um processo. Presta atenção. Essa palavra processo é o mesmo que transformação. Vou colocar abreviado aqui, ó. Processo ou transformação. Sempre que alguma coisa liberar ou receber energia, liberar ou absorver energia, essa liberação e essa absorção estão associados a uma transformação da matéria. Se a matéria não estiver passando por uma transformação, não tem como ela liberar calor nem absorver calor, tá certo? Então, só vai haver fluxo de energia, liberação ou absorção de calor, se a matéria que está dentro do seu sistema estiver passando por algum tipo de transformação. Essa transformação aqui a gente sempre vai chamar de processo. Já que eu estou falando de processo, eu posso representar um processo assim, ó, reagentes se transformando em produtos. Os reagentes significa a matéria antes da transformação. E a matéria antes da transformação tem uma certa energia, que eu vou chamar de entalpia dos reagentes, ok? Tá. A matéria foi transformada, a setinha indica essa transformação, né? E virou produto. Produto é outro tipo de substância. E os produtos apresentam a sua entalpia, que eu vou chamar de entalpia dos produtos. Por definição, variação de entalpia ΔH é... O que é variação de qualquer coisa? É qualquer coisa final menos qualquer coisa inicial. Aqui é a mesma coisa. ΔH, ou variação de entalpia, é entalpia final menos entalpia inicial. Ou, em outras palavras, entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes. Presta atenção que aqui na termoquímica, o seu principal objetivo é fazer cálculo de ΔH. Vou colocar aqui, ó. Seu principal objetivo é fazer cálculo de ΔH, beleza? É determinar o ΔH da reação, isso que vai ser cobrado de você. Existem 4 formas de calcular o ΔH de uma reação. Você precisa dominar as 4. Primeiro, existe cálculo por definição. A definição de variação de entalpia é essa que eu coloquei aqui para você. Variação de entalpia, entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes. Então essa é a primeira forma de calcular ΔH. Quais são as outras? Existe o método gráfico, onde você utiliza um gráfico para calcular o ΔH, a gente vai falar na aula de hoje ainda. Existe cálculo de ΔH por lei de Hess, que eu vou ensinar para você depois. E existe cálculo de ΔH por energia de ligação. Utilizando a energia de ligação das substâncias que participam da reação química, eu consigo calcular o ΔH de uma reação. Então, o seu objetivo aqui, estudando termoquímica, é você aprender a calcular o ΔH dessas 4 formas diferentes. Domine esses 4 métodos que você vai se sair bem em termoquímica, ok? Bom, aqui ó, continuando o nosso assunto, vamos falar agora dos processos que liberam calor e que absorvem calor, os processos endotérmicos e exotérmicos. Eu começo aqui pelos processos endotérmicos, olha só. O prefixo endo indica que o fluxo de calor está indo para dentro do sistema. Então, são processos onde a energia na forma de calor está indo para dentro, deixa eu pegar uma cor vermelha aqui, ó, para dentro do sistema. Ou seja, aqui, ó, ele absorve o processo endotérmico, né? Absorve energia da forma de calor, certo?
Absorve de onde? Ora, a energia vem das vizinhanças e entra dentro do seu sistema de estudo. Aqui é importante também você sempre delimitar o seu sistema de estudo. Essa é a representação do meu processo. Reagentes se transformando em produtos, certo? Acontece que os reagentes, antes da transformação acontecer, apresentam uma certa entalpia, que eu estou chamando de entalpia dos reagentes. H é entalpia. E os produtos, quer dizer, a matéria depois de transformada, apresenta uma certa entalpia, que eu estou chamando de entalpia dos produtos, beleza? Enquanto acontece o processo de transformação, reagente se transforma em produto, energia na forma de calor está entrando dentro do sistema. Se a energia entra na forma de calor, olha aqui para mim, ó, compara a entalpia, a energia dos reagentes, a energia dos produtos. O que eu quero que você faça? Eu quero que você entenda qual é o estado inicial ou final. Qual é o estado que apresenta maior energia? Se reagentes absorvem calor e viram produtos, concorda comigo que a entalpia dos produtos tem que ser maior e a entalpia dos reagentes tem que ser menor? Né? Porque reagente absorve calor e vira produto, né? Como, por definição, ΔH é a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes, dá uma olhada aqui, ó. A gente acabou de ver que a entalpia dos produtos é um valor maior e a entalpia dos reagentes é um valor menor. Ora, o que dá essa conta? Um número grande menos um número pequeno. Concorda comigo que esse resultado dará sempre um resultado positivo, um ΔH maior que zero? Então, está mostrado para você por que nas reações endotérmicas o ΔH é sempre positivo. Aqui, ó, num diagrama de entalpia, esse raciocínio fica da seguinte maneira, tá? Aqui a entalpia de um sistema, ó, a entalpia dos produtos. Lembra que a entalpia dos produtos é um valor maior? Então, estou colocando aqui a entalpia dos produtos como sendo maior. A entalpia dos reagentes, lembra que ela é menor? Aqui, ó. Então, estou colocando a entalpia dos reagentes como sendo menor. Como é reagente que se transforma em produto, olha aqui, ó, o eixo X seria tempo. Não é comum, não é convencional a gente colocar o tempo nesse gráfico, mas se você quiser colocar o eixo X, é tempo, tá? Como é reagente que vira produto, o gráfico fica assim, ó, reagente se transforma em produto. E essa setinha que eu estou colocando aqui de azul, ó, representa a diferença de entalpia entre reagentes e produtos. E a diferença de entalpia entre reagentes e produtos é o ΔH da reação, que nesse caso é positivo, beleza? Eu vou colocar aqui, ó, vou colocar de azul, ó. Vou colocar alguns exemplos de reações endotérmicas. Como se escreve uma reação endotérmica? Vou até pegar um da sua apostila aqui, ó. Tá, vou pegar essa reação aqui. Eu estou pegando uma reação, para você ter uma noção, da questão 3 da página 45. Vou pegar uma qualquer aqui, ó. O cloreto de cálcio, CaCl2, CaCl2, aqui está aquoso, que reage produzindo CaCl2 sólido. Então, essa reação é a dissolução do cloreto de cálcio. CaCl2 sólido mais água. Ó, o ΔH dessa reação está escrito aqui, ele vale mais, se você quiser olhar na apostila, eu estou invertendo a reação para fazer ela virar endotérmica. Mais 82,7 quilojoules por mol. Então, aí eu coloquei um exemplo de reação endotérmica. Agora, muita atenção no que eu vou falar agora, muita atenção mesmo. Veja, do jeito que eu escrevi a reação aqui, o ΔH da reação, ele veio escrito separado. Ele vem sempre separado, isolado, lá depois que a reação é escrita. Primeiro se escreve a reação, depois se escreve o ΔH dela, né? Isso é uma forma de representar uma reação endotérmica. Mas eu também posso representar uma reação endotérmica do jeito que eu vou escrever aqui embaixo. Presta atenção agora. Reação endotérmica é aquela que absorve calor. Tá. Se a gente está analisando reagentes, ó, reagentes se transformando em produtos, eu não quero colocar a energia como ΔH, eu quero colocar a energia dentro da equação química. Absorver calor é o equivalente
a consumir calor ou produzir calor? Consumir, concorda comigo? E quem é consumido não é o reagente do processo? Então eu posso colocar a energia junto com os reagentes. Ficaria assim, ó, cloreto de cálcio, CaCl2 aquoso, mais a energia consumida. Quanto vale a energia consumida? 82,7 kJ de energia se transforma em cloreto de cálcio sólido, CaCl2 sólido, mais a água produzida. Até esqueci de olhar a água que é líquida, mas na apostila não tem o estado físico, por isso que eu não coloquei. Então veja, eu estou colocando nessa segunda representação a energia como um reagente. Ela está dentro da equação química, ela faz parte dos reagentes. E eu quero que você sempre associe assim. Ora, reagentes, eles são consumidos durante o processo. Consumir calor equivale a absorver calor. E a reação que absorve calor é endotérmica. Tá? Então, fique esperto que essa segunda representação que eu coloquei também é uma forma possível e muito utilizada de se representar uma reação endotérmica. Tá? Atenção com isso daí. Bom, vamos falar agora dos processos exotérmicos. Se endotérmicos são processos que absorvem energia na forma de calor, o processo exotérmico é aquele que libera energia na forma de calor. É uma transformação que acontece com liberação de energia. Então, o prefixo exo indica que o fluxo de calor está indo para fora do sistema. Então, são processos onde a energia na forma de calor está indo para fora do sistema. Ou seja, eles liberam energia na forma de calor. Posso também, no lugar da palavra liberam, posso colocar assim, ó, produzem energia na forma de calor. Produzir calor é o mesmo que liberar energia na forma de calor, tá? Se o meu processo pode ser representado assim, reagentes se transformando em produtos, reagentes têm a sua entalpia, produtos têm a sua entalpia. Quando o processo libera calor, imagina, durante a ocorrência, durante a transformação da matéria, calor está saindo do sistema. Então a matéria perde calor para se transformar em produto. Se a matéria perde calor para se transformar em produto, concorda comigo que a entalpia dos produtos é menor do que a dos reagentes? Se a entalpia dos produtos é menor do que a dos reagentes, lembra a definição de ΔH? ΔH é a entalpia final menos a entalpia inicial, produtos menos reagentes, né? Logo, aqui, ó, a entalpia dos produtos é menor, a entalpia dos reagentes é maior, e um número pequeno menos um número maior do que ele dá um resultado negativo. Por isso está provado para você que na reação exotérmica o ΔH é negativo. Como é que ficaria isso numa interpretação gráfica? Olha aqui, ó. Eu tenho a entalpia dos produtos. Lembra que a entalpia dos produtos é menor. Então, ó, a entalpia dos reagentes é maior. Reagentes é maior. Está aqui ela. A entalpia dos produtos é menor. E como reagente se transforma em produto, é reagente que vai se transformar em produto. Tá? Essa seta que eu estou colocando aqui de azul agora representa a diferença de entalpia entre reagentes e produtos. E, por definição, isso é o ΔH negativo da reação. Tudo bem? Bom, aqui, ó, com exemplo, vou colocar aqui um exemplo, né? Exemplo primeiro. Vou colocar como exemplo uma reação famosíssima que é a síntese da amônia. Olha aqui, ó. N2 gasoso reage com 3 mols de H2 gasoso. Essa reação é reversível, mas não tem problema. Elas também são endo- e exotérmicas, formando 2 mols de amônia. Amônia gasosa. O ΔH dessa reação é menos 92,2 kJ por mol. Então, para que essa reação aconteça, vai haver a liberação de 92,2 kJ para cada mol de substância que participa do processo. Uma informação importante aqui, eu vou até pegar um marca-texto vermelho aqui, uma caneta vermelha. Ó, quando fala menos 92 kJ, quer dizer que são liberados 92 kJ. Agora presta atenção, por mol. Mas por mol de quem? Por mol de nitrogênio
por mol de hidrogênio ou por mol de amônia. Presta atenção agora. Quando o ΔH vem escrito na forma de kJ ou quilocaloria, né, por mol, esse mol sempre se refere a qualquer substância que lá na equação balanceada tenha coeficiente estequiométrico igual a 1. Então, o certo aí é porque a gente omite essa informação, né? Mas o certo seria falar assim, ó, que o ΔH da reação é menos 92,2 kJ por mol de nitrogênio que participa do processo. Então, sempre que vier por mol, é por mol de uma substância lá na equação balanceada que apresente coeficiente estequiométrico igual a 1, beleza? Por mol dele, ok? Bom, deixa eu apagar isso aqui porque ainda preciso escrever mais coisas aqui, ó. Como é que eu posso reescrever essa mesma equação química do jeito que a gente fez na questão anterior? Ó, aqui o ΔH é negativo, quer dizer que a reação libera calor. Liberar calor equivale a produzir calor. E numa reação química, quem é produzido? Produto. Então eu também posso reescrever essa reação assim, ó. N2 gasoso mais 3H2 gasoso, que reage produzindo 2 mols de amônia gasosa mais 92,2 quilojoules de energia. Presta atenção aqui, ó. Eu não coloquei o ΔH positivo não, até porque não está escrito ΔH. Nesse caso aqui, veja que a energia na forma de calor está fazendo parte dos produtos. Olha aqui, ó. Aqui eu tenho, ó. Aqui eu tenho os produtos da reação e a energia na forma de calor está fazendo parte dos produtos. Ela não veio escrito separada na forma de ΔH, ela está dentro da equação química. A energia está escrita, está representada dentro da equação química. E quando a energia na forma de calor está representada dentro da equação química, se ela vier nos reagentes, quer dizer que absorve energia, reação endotérmica. Se ela vier nos produtos, quer dizer que produz calor, é o mesmo que liberar calor, isso é reação exotérmica. Muita atenção nesse tipo de grafia, nesse tipo de representação, tanto para a reação endo quanto para a reação exo. É fácil, mas de vez em quando vocês erram questões de bobeira por causa disso, ok? Bom, para terminar a parte teórica aqui da aula de hoje, ó, vamos só dar uma recordada bem rapidinho em mudanças de estado físico. Aí eu tenho a representação da água, que é mais comum para a gente, né, em 3 estados físicos, o sólido, o líquido e o gasoso. As mudanças de estado, você lembra? Para passar de sólido para líquido, o processo é endo ou exotérmico? Ora, para passar de sólido para líquido, você aquece o sólido. Se você aquece, o sistema, que no caso é o gelo, vai absorver calor. Se absorve calor, o processo é endotérmico. Como é que chama essa mudança de estado físico? De sólido para líquido se chama fusão. Então tá aqui, ó. Fusão é um processo endotérmico. Para passar de líquido para gás, você também aquece. Se aquece, quer dizer que a água líquida recebe energia na forma de calor, processo endotérmico. Como chama esse processo? Chama vaporização. Lembra que a vaporização ocorre de 3 formas diferentes: evaporação, ebulição e calefação. Evaporação é lento, natural, igual a roupa secando no varal. Ebulição quer dizer ferver, ebulir quer dizer ferver o líquido, e calefação é quando você espirra água na chapa quente que ela faz pss, e vai para o estado gasoso de uma vez, né? Aqui, ó, a volta do estado gasoso para o estado líquido, para você fazer o vapor voltar a ser líquido, você resfria ele. Quer dizer que você retira calor do vapor. Se você retira calor, processo exotérmico. Como é que chama essa volta? Chama condensação. Condensação. Ou liquefação, né? Liquefação, né? De líquido para sólido, você pega a água, coloca na geladeira. Para quê? Para a geladeira tirar calor da água. Então a água perde calor, quer dizer que o processo é exotérmico. Como é que chama de sólido para líquido? Chama solidificação. Lembra da mudança de sólido direto para gasoso? É um processo endotérmico, chama sublimação. Sublimação. E a volta do gasoso direto para o sólido também é um processo exotérmico e chama sublimação exotérmica ou
sublimação. Ressublimação. Né? Essas mudanças de estado físico já é uma coisa que está bem enraizada na sua cabeça. Vamos lá então? Eu vou fazer o seguinte, eu vou começar nas questões da página 44 da sua apostila 3, começa pela questão número 1 aí, ó. Questão da Federal do Rio Grande do Sul. Ela fala o seguinte, ó. Duas reações químicas envolvendo o gás metano juntamente com seu efeito térmico são equacionadas abaixo, ó. Aqui tem uma reação com gás metano, ΔH1. Aqui tem uma reação com gás metano, ΔH2. Perceba o seguinte, você enxerga que a reação 2 é uma reação de combustão? Aqui, ó, metano mais O2 formou CO2 mais água. E toda combustão é um processo exotérmico, portanto a reação 2 é uma reação exotérmica, portanto tem ΔH negativo, né? Já a reação 1, ó, carbono grafite reagiu com H2 e formou metano, é uma reação que a gente chama de formação, né? Considere as seguintes afirmações a respeito das reações químicas. O que ele quer saber? As que estão corretas, né? Aqui, ó, ΔH1 é um exemplo de entalpia de ligação. Bom, a gente vai fazer a definição, eu vou definir depois com vocês o que é entalpia de ligação. Mas entalpia de ligação, por definição, é a energia absorvida pelo sistema na quebra de um mol de uma determinada ligação. E quando a gente faz carbono grafite reagir com H2 para se transformar em metano, você está formando ligações. Que ligações? Ora, as ligações CH. São 4 ligações CH, aqui, ó. E esse processo forma 1, 2, 3, 4 ligações. Entalpia de ligação, energia de ligação, é a energia envolvida na quebra de uma ligação, não na formação. Então tá falso isso aqui. 2. ΔH2 é um exemplo de entalpia de combustão. Sim, a reação 2 é uma reação de combustão. 3. ΔH2 é negativo. Sim, toda reação de combustão libera calor, é exotérmica. Então são corretas só a 2 e a 3, né? Aqui, ó, 2 e 3, resposta letra D de doido. Beleza? Vamos direto para a questão número 2? Considere as seguintes transformações. Aqui, ó. Congelação da água, vaporização, fusão de gelo. São transformações que ocorrem com absorção de calor. Olha o que ele quer saber. Quais ocorrem com absorção de calor. Ou seja, ele quer saber quais reações são endotérmicas. Reações não, porque transformações de estado físico não são reações, né? Congelação da água. Ó, você tem água sólida, líquida, vapor. Congelação da água, que é o mesmo que congelamento, é de líquido para sólido. Líquido para sólido é um processo exotérmico, portanto, não é resposta, né? Vaporização da água. Vaporização da água é de líquido para vapor. Absorve calor, processo endotérmico. Fusão do gelo. Fusão é a passagem de qual para qual estado? Sólido para líquido. Então tá aqui, ó. Fusão do gelo, processo endotérmico. Verdadeiro vai ser resposta, né? Condensação do vapor de água. Condensação é de vapor para líquido. É processo exotérmico, não vai ser resposta. Portanto, as respostas aqui são só 2 e 3. 2 e 3 está aqui, ó, na letra C dessa questão. Questão bem simplesinha, conceitual, tranquila. Vamos lá para a nossa questão número 3. Ó. A questão número 3 fala o seguinte, aqui. Para ensinar sobre transferência de calor nas transformações, uma professora esfregou um chumaço de algodão embebido com álcool no braço de um estudante e, em seguida, perguntou-lhe sobre a sensação percebida. O estudante respondeu que, no local onde o álcool foi colocado, sentiu um resfriamento. Nesse caso, a transformação que ocorreu é o quê? Ó, se ele sentiu um resfriamento, significa o seguinte. Vamos pensar da seguinte maneira. Ó. Isso aqui é o braço da pessoa lá. Ó. Tá aqui, ó. Tá o braço da pessoa. A professora, você lembra o que ela tinha feito? Ela foi lá e manchou, colocou aqui, ó, álcool, né? Aqui, ó, colocou álcool no braço da pessoa. Ela colocou álcool no braço do aluno dela lá. Mas aí o que aconteceu? O álcool, ele tende a evaporar. Álcool é uma substância volátil. Então, o álcool que está no estado líquido vai passar para o estado gasoso.
E a transformação de líquido para gasoso é uma transformação endotérmica. Então, o álcool é que está mudando de estado físico, tá? O álcool, quando vai passar de líquido para gasoso, ele absorve calor. Mas ele absorve calor de onde? Do braço. Então, o braço, vou colocar de vermelho aqui, ó. O braço, ele perde calor para o álcool passar para o estado gasoso. E como a pessoa está perdendo calor, ela tem a sensação de resfriamento, tá certo? Se você coloca a sua mão, por exemplo, numa parede fria, né? O que vai acontecer? A sensação de frio é porque está passando calor da sua mão para a parede. A parede está roubando o calor do seu corpo. Quando o nosso corpo perde calor, a gente tem a sensação de frio. Quando o nosso corpo ganha calor, a gente tem a sensação de quente, tá certo? Então, nesse caso, a transformação que ocorreu absorve calor da vizinhança, tá certo? E é endotérmica. Isso, verdadeiro. Porque a vaporização, né, absorve calor e é endotérmica. Tá correta aqui, ó. Resposta letra A para a questão número 3, beleza? Depois, questão número 4, ó. Aqui. Considera os seguintes dados. Reagente e produto. Então, ele deu aqui, ó. Primeira reação, ΔH positivo. Quer dizer que a reação é endotérmica. Segunda reação, ΔH negativo. Quer dizer que a reação é exotérmica. Terceira reação, ΔH positivo, quer dizer que a reação é endotérmica. O que ele quer saber? Pode-se afirmar que o reagente tem maior energia que o produto somente aonde? Para que o reagente tenha maior energia do que o produto, veja, ó, você tem um diagrama aqui de entalpia, aí você tem reagente com maior energia do que produto. Para que o reagente tenha maior energia do que o produto, essa reação tem que ser reação o quê? Reação exotérmica. E as reações exotérmicas aqui é só, no caso, só a 2, né? Só a 2 está em qual alternativa? Na alternativa da letra B aqui, ó. Então achamos a resposta da questão, resposta letra B, beleza? Bom, vamos lá para a questão número 5 agora? Isso, questão número 5. O que ela fala aí, ó? Considerando-se as transformações, conclui-se que transformação endotérmica apenas aonde? Tá bom. Ó, o que a gente tem aqui? Ó? Água sólida se transformando em água líquida. Isso é o quê? Isso é fusão do gelo, no caso. E a fusão é endotérmica. Água líquida se transformando em água gasosa. Vaporizou. Endotérmico. Água gasosa se transformando em água líquida. Voltou. Esse processo é exotérmico. Então, ele quer quais? As endotérmicas? É só 1 e 2. 1 e 2, aqui, ó. Resposta, letra D. São questões simples, né? A parte bem introdutória aí da termoquímica. Vamos lá para a questão número 6, ó. Análise gráfica. Considere o diagrama de entalpia a seguir. O que ele quer saber, ó? Assinale a opção que contém a equação termoquímica correta. Vamos lá. Analisando o gráfico, pessoal, presta atenção aqui, ó. A transformação, vou mudar de cor aqui, ó. Vou pegar um verde aqui, ó. A transformação da água gasosa mais meio de O2, ó, água não, H2 gasoso mais meio de O2 virando água gasosa, libera energia na forma de calor. E esse ΔH aqui, eu vou colocar ele de roxo, né? Ó, esse ΔH aqui, ó, ΔH, ele vale quanto? Começou com 0, terminou em 242 negativo. Então aqui libera 242 kJ por mol. Kilojoules por mol de energia, né? Já, olha só, o processo agora eu vou colocar de azul, ó. Aqui, azul. Ó, o processo que transforma água líquida em H2 mais meio de O2 tem como ΔH esse ΔH aqui, ó. Esse ΔH aqui, ó, né? Essa seta. Vale quanto? De menos 283 para 0, a energia absorvida, ΔH, vai ser mais, está subindo, o sistema absorve calor, mais 283 kJ por mol, ok?
E existe mais um terceiro processo aí, que é o que transforma o que em que. Olha aqui, ó. Deixa eu pegar uma outra cor aqui. Vou pegar um vermelho agora, ó. Esse processo que transforma água líquida em água gasosa. Esse aqui, ó. O ΔH eu estou representando por essa setinha vermelha. Esse processo que não é uma reação, uma mudança de estado físico, líquido para gasoso é um processo endotérmico, ΔH positivo. E ele vale quanto? Ora, qual a diferença entre 283 com 242? Ora, de 283 para 242, a diferença vai ser de quanto? De 41, não é isso? Então, ΔH aqui, ó, vale mais 41 kJ por mol. O que ele quer saber? A equação termoquímica correta, não é isso? Ora, aqui, na primeira, H2 gasoso mais meio de O2 virando água gasosa. H2 gasoso mais meio de O2 virando água gasosa. O ΔH é esse, então está errado. Letra B. Água líquida se transformando em água gasosa. Líquido para gasoso mais 41. Ele colocou menos, está errado. Letra C. Água líquida se transformando em H2 mais meio de O2. Água líquida se transformando em H2 mais meio de O2. ΔH é esse. Mais 283 kJ por mol. Está correto. Resposta letra C. Beleza? Continuando aqui nossa resolução de exercícios. Ó. Vamos para a questão número 7. O que a questão número 7 fala? Considere o seguinte diagrama de entalpia envolvendo dióxido de carbono e as substâncias elementares diamante, grafite e oxigênio. Considerando esse diagrama, assinale a afirmativa falsa. Veja que ele quer aqui, ó. Vou pegar um amarelinho aqui para grifar. A afirmação falsa. Vamos um por um para a gente ver? Letra A. A transformação do diamante em grafite é exotérmico. Ó, diamante é o seu reagente, grafite é o seu produto. De diamante para grafite, a liberação de calor. Processo exotérmico. Verdadeiro. Né? B. A variação de entalpia na combustão de 1 mol de diamante é menos 394 kJ por mol. Veja, toda combustão é exotérmica, toda combustão libera calor. Só que está queimando um mol de diamante. Então o carbono, na sua forma diamante, vai reagir com O2 gasoso, porque é reação de combustão. Essa reação produz CO2 gasoso. Essa é a reação. O ΔH dela vale quanto? Bom, se é combustão é menos, é exotérmica. De diamante para CO2, ó, daqui para cá, a energia liberada vale quanto? Menos 394 kJ por mol. Menos 394 kJ por mol. Tá certo ou tá errado isso aí? Tá errado. Por quê? Presta atenção. Menos 394, vou pegar uma cor vermelha. Não, vou continuar com essa cor. Ó. Menos 394 é o ΔH daqui até aqui, ó. Daqui até aqui. Esse ΔH é menos 394. Ou seja, a transformação de carbono grafite em gás carbônico é que libera 394 kJ. Se você quiser transformar diamante em grafite, o diamante está partindo daqui, ó. Existe mais esse pouquinho de variação de entalpia aqui, ó, que vai se somar a esse menos 394, dando um valor aqui maior em módulo. Tá vendo só a atenção que a gente tem que ter, se não erra de bobeira? Ele não deu o valor, então não dá para saber quanto é. Mas a energia liberada aqui é maior do que menos 394. Ele quer a falsa, achamos a resposta na letra B. Entendeu? Onde é que está o... Não é um pega, né? Mas entendeu a atenção que tem que ter na questão? Seria facinho a gente errar essa questão aí, né? Vamos lá para a questão número 8. Ó. A questão número 8 fala o seguinte, ó, aqui. Ao se preparar uma solução aquosa concentrada de sal de cozinha, observou-se durante a dissolução um resfriamento do sistema. Tá. Considerando-se a situação descrita e outros conhecimentos sobre o assunto, é correto afirmar que... Então ele preparou uma solução de sal de cozinha, não foi? Então olha o que aconteceu. Eu tenho aqui um recipiente, ó, um recipiente. Nesse recipiente eu vou colocar água. Então tá lá a água, né? Então isso aqui é água,
água líquida. Vamos pensar que essa água está na temperatura inicial, temperatura ambiente de 25 graus Celsius. 25 graus Celsius, beleza? Aí o que você fez? Você foi lá e colocou sal lá dentro. Quando o sal entrou em contato com a água, ele se dissolve na água. Ao se dissolver, o NaCl sólido se transforma em Na+, aquoso, mais Cl- aquoso. E esse processo apresenta um ΔH. Olha o que ele fala. Ao se preparar uma solução aquosa concentrada, observou-se durante a dissolução um resfriamento do sistema. Então, se você pegar no copinho, você vai perceber que a temperatura foi de 25 graus Celsius, por exemplo, para 20 graus Celsius. Por que o sistema resfriou? Você está pegando aonde? No copo que mede, que você tem a sensação da temperatura da água. A água perdeu calor. Mas ela perdeu calor para quem? Ora, ela perdeu calor, pensa, aqui ó, você tem o sal se dissolvendo. Ao se dissolver, o sal absorveu calor da água, a água perdeu calor e o sal ganhou. Então quer dizer que para que o sal se transforme em Na+ e Cl-, ele absorve calor. Se ele absorve calor, esse ΔH é positivo. Significa que a dissolução do sal em água é um processo endotérmico. Ele quer a afirmativa correta? Ó, a dissolução do NaCl aumenta a energia cinética das moléculas de água. Aumenta não, porque senão ela ficava mais quente. Letra B. A quantidade de NaCl dissolvida determina o grau de resfriamento do sistema. É proporcional. Para cada 1 mol você tem a absorção de uma certa quantidade de energia, 2 mols absorve mais. Isso aqui está correto. A quebra do retículo cristalino do NaCl é um processo exotérmico. Bom, na verdade é o seguinte, nesse caso está absorvendo calor. Toda quebra, né, exige absorção de calor. Ele fala que é exotérmico, está errado. A solução transfere energia na forma de calor para a vizinhança. Não, é a água que transfere energia para o sal. Está errado. Então confirmamos aqui, ó. Resposta está na letra B de bola. Beleza? Então, resolvemos a questão número 8. Meninos, antes da gente terminar, eu quero só agradecer a participação de vocês na aula passada, quando eu passei para vocês esse questionário. Eu queria saber como é que estão minhas aulas, se vocês estão gostando ou não, e eu obtive uma resposta que eu sinceramente gostei muito. Então, muito obrigado pela participação, pelo engajamento de vocês, tá? Agradeço demais, demais mesmo, vocês responderem a pergunta. E aproveito e peço para você responder mais uma, né? Clica nesse QR Code aí, aponta a sua câmera para ele, ó, e responde a perguntinha que eu tenho lá para você. Para mim é muito importante saber a sua opinião sobre o que vai ser perguntado para você. Então responde para mim, por favor, tá? Não custa nada. E aí, quando eu ver as respostas, eu já vou saber o que fazer, tá bom? Meninos, muito obrigado pela presença. Tchau, tchau para vocês. A aula demorou um pouquinho mais. É bom que eu matei esse módulo 1 numa aula só. Tchau, tchau e até mais.